Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês mais um pouco sobre narcisismo e especificamente no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse tema. Nem todo mundo é narcisista. Então a gente vive hoje um momento, né, do boom de informação a respeito do narcisismo, muitas pessoas falando sobre, e isso é importante. As pessoas elas precisam realmente se conscientizar das características do transtorno, precisam entender quem são essas pessoas, qual que é o funcionamento dessas pessoas. Isso é muito importante na prevenção de relações abusivas, né? Então, pessoas que talvez ali seriam potenciais vítimas de narcisistas, a partir do momento que elas recebem informação, adquirem conhecimento e elas entendem mais desse perfil, elas também têm uma possibilidade maior de se proteger para não entrar em relacionamentos abusivos com essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, existe também essa questão da qualidade da informação, né, que a gente está recebendo, que a gente está buscando. Então, eu sempre falo para vocês, procurem entender mais sobre o assunto a partir de pessoas que são profissionais, né, pessoas que estão atualizadas a respeito do narcisismo dentro da comunidade científica. Porque isso é extremamente importante, né? Eu entendo que tem muitas pessoas que falam sobre narcisismo por terem vivido relacionamentos com pessoas narcisistas, buscaram muito conhecimento, muita informação, mas a gente precisa entender o que a ciência diz a esse respeito, né? Então, para isso, a gente está sempre baseado em manuais, né? O DSM, eu vou falar aqui um pouquinho com vocês, é o manual que a gente usa, né? Que é a nossa referência para diagnóstico, que é o Manual Estatístico Diagnóstico de Transtornos Mentais, né? Uma referência mundial a respeito de transtornos mentais, é o que a gente utiliza aqui no Brasil. O que tem acontecido? Por que eu até, né, vim fazer esse vídeo? Eu tenho rapazes que eu atendo que vieram me perguntar: Ana, você acha que eu sou narcisista? E eu sempre pergunto por quê. Ah, porque tem uma pessoa que eu tô me relacionando, assim, que diz que eu sou narcisista. Ou então eu tenho saído com mulheres que falam que eu sou narcisista. E o que a gente precisa tomar cuidado, né? Como eu falei, com a qualidade da informação, querendo ou não, é algo que vai se disseminar também de maneira muito superficial. Então a gente pega uma ou duas características ali e a gente acaba enquadrando pessoas nessas características. Quando a gente fala de pais narcisistas, a mesma coisa, né? Então, digamos que a gente vai falar de um nível de exigência muito grande que os pais narcisistas têm com os filhos. Gente, nós viemos de uma geração onde a maioria dos nossos pais foi muito exigente conosco, né? Então eles foram ali a geração dos baby boomers, pelo menos a minha geração, mas a geração anterior era mais rígida ainda, né? Eles vieram de uma educação muito ditatorial, aquela educação onde a criança ela não tem espaço para colocar a sua opinião, para falar como se sente, para questionar. Então essa rigidez ela é muito comum. E aí a gente precisa entender que não é porque os nossos pais têm uma característica ou outra que se enquadram num transtorno de personalidade. Um transtorno de personalidade, gente, é uma questão biológica, né? Então a pessoa ela nasce com uma predisposição grande, temperamental, a desenvolver esse transtorno. Ela então, a gente pode dizer que é inato, né? Isso vem nos nossos genes. E também, de alguma maneira, a gente vai aprendendo alguns comportamentos no nosso ambiente. Porém, um transtorno de personalidade é muito sério. Por quê? Porque não tem cura. E um transtorno de personalidade, ele vai envolver padrões de pensamento, de sentimento e de comportamento que são muito descolados da realidade da grande maioria das pessoas de uma sociedade, né? Então, realmente precisa ser algo que saia muito fora daquilo que a gente está acostumado para que a gente possa considerar um transtorno. E é claro, tem os critérios diagnósticos, ou seja, existem uma série de critérios, né? Eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre os critérios do DSM-5 versão TR, que é a versão mais atualizada que nós temos, para que seja realizado um diagnóstico. Então, são 9 critérios, né? E desses 9, a pessoa ela precisa ter pelo menos 5 ou mais, para que seja considerada realmente uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista. Então, se você vê uma pessoa que tenha um critério apenas, ou 2,
A gente não pode falar que essa pessoa é narcisista, tá? É muito comum que a gente veja hoje, como no caso desse rapaz que eu falei, pessoas que estão muito focadas nelas mesmas. A gente vive em uma sociedade que contribui muito para isso, né? Uma sociedade que, direto ou indiretamente, está nos ensinando a ser individualistas, está nos ensinando a focar naquilo que é bom para nós, né? Não é uma sociedade que é muito voltada para a empatia, e a gente precisa tomar cuidado com isso, porque a gente oscila muito entre os extremos. Então, assim, entre eu me doar demais pro outro, que também é patológico, e eu focar só naquilo que é bom pra mim, a gente entende que é mais saudável focar só naquilo que é bom pra mim. Mas a psicologia vai dizer que nenhum dos extremos é saudável. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Continuando o que eu tava falando, a gente vive em uma sociedade onde é muito comum pessoas que são muito voltadas nas suas próprias necessidades, nas suas metas, nos seus próprios objetivos, e elas focam nisso e elas não abrem mão disso, né? Então acabam sendo pessoas que não estão disponíveis para um relacionamento, não estão disponíveis para o amor. Pessoas que são um pouco mais egocentradas, sim, nesse sentido. E aí, às vezes, algumas mulheres, né, ou até homens mesmo, veem pessoas com esse perfil e falam assim, ah, é um narcisista. E não necessariamente signifique isso, tá? Uma pessoa que é muito egocentrada, voltada só para as necessidades dela, não consegue ter tanta empatia pelo outro, não consegue olhar para a necessidade do outro, a gente pode dizer que é uma pessoa mais imatura do ponto de vista emocional, né? Uma pessoa que precisa sim amadurecer na sua personalidade. Essa pessoa pode ter um transtorno de personalidade narcisista ou até algum outro? Pode, mas a gente não pode se antecipar nessa conclusão de dizer que essa pessoa é ou não é isso ou aquilo. A gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. Então eu vou falar com vocês a respeito dos critérios que nós temos no DSM, para vocês entenderem um pouquinho mais o que realmente caracteriza, né, uma pessoa que tem esse transtorno de personalidade. Então, o primeiro, uma percepção, né, uma sensação exagerada e infundada da sua própria importância e talentos. Aqui a gente fala da sensação de grandiosidade. São pessoas que se sentem superiores. Percebe que existe uma diferença entre eu saber que eu tenho um talento, eu tenho consciência, eu tenho a autoconfiança suficiente para saber que eu tenho sim potencialidades, mas eu me coloco numa posição de igual com as pessoas, porque eu entendo que assim como eu tenho muitos talentos, você tem muitos outros que eu não tenho, né? Então a gente entende tem essa sensação de complementaridade. Nesse critério que a gente está falando aqui, essa primeira sensação, essa questão de complementaridade não existe, né? Dentro desse critério, necessariamente a pessoa ela se percebe de maneira superior. Ela realmente vê a si mesma como alguém melhor, alguém mais inteligente, alguém que estudou mais, alguém que se preparou mais, alguém que tem mais dons, alguém que tem mais talentos. E ela passa também a olhar para o outro de maneira a inferiorizá-lo, né? Ela vê as pessoas como inferiores a ela. Essa pessoa não é tão boa quanto eu, não é tão bonito quanto eu, não é tão inteligente quanto eu, não é tão perspicaz, não é tão rápido, não é tão... uma série de coisas, não é tão boa quanto eu, né? Então tem essa primeira questão, que é uma sensação de grandiosidade. Segundo, preocupação com fantasias de realização ilimitadas. E aí a gente fala, né, de um foco muito grande em influência, poder, inteligência, beleza ou amor perfeito. Né? Então são pessoas que têm aspirações também muito grandiosas. Elas querem ocupar lugares grandes, elas não se contentam, elas não estão felizes em ocupar posições medianas. Aqui a gente também precisa diferenciar uma pessoa que não tem o transtorno. Por quê? Não significa que nós não podemos almejar posições altas. Mas se a gente almeja uma posição alta, mas se eu não tô nessa posição alta, isso não me torna infeliz. Se eu não tô nessa posição alta, ou se eu entendo que até eu chegar em determinado lugar, eu tenho um caminho a ser trilhado, isso não me deixa, isso não faz com que eu me sinta inferior, isso não faz com que eu me sinta pior do que os outros. Eu consigo olhar para isso de maneira natural.
Aqui a gente está falando de uma pessoa que tem um funcionamento normal. Uma pessoa que já está, né, funcionando dentro desse critério é uma pessoa que ela não consegue ser feliz, ela não consegue estar bem com ela mesma, ela inconscientemente ou então, né, de maneira bem sutil, ela alimenta essa sensação de que ela é inferior se ela não estiver ocupando um lugar alto, isso seja profissionalmente, isso seja na vida pessoal, nos relacionamentos. Então existe essa fantasia a respeito de poder e é quase que uma obsessão, né? É diferente de almejar algo, é diferente de uma pessoa que tem um funcionamento normal que almeja por chegar em determinados lugares. Essa pessoa, a pessoa que funciona aqui dentro desse critério é uma pessoa que tem uma obsessão a chegar nesses lugares. Próximo, terceiro, convicção de que eles são especiais e únicos e devem associar-se apenas com pessoas do mais alto calibre. Então, eles têm essa percepção, como a gente já falou, de grandiosidade, eles não gostam, eles não conseguem se adequar a regras, porque eles têm essa sensação de que eles são melhores e para eles a regra não se aplica. Então, isso acaba afetando aqui esse critério. Eles têm essa sensação de que pessoas que têm um funcionamento normal, que para eles são pessoas medianas, não os entendem. Né? Então são pessoas que acham que assim, são poucas pessoas que conseguem me entender de fato. E normalmente eles elegem essas pessoas que eles acreditam que são as únicas com quem eles conseguem se relacionar, são pessoas que têm uma posição elevada com relação a status, uma posição elevada com relação à aparência, finanças, cargo, enfim, uma série de questões. E aí eles buscam apenas essas pessoas para se relacionar, né? E aí eles alimentam também essa fantasia de que pessoas medianas não os compreendem. Próximo ponto, necessidade de ser incondicionalmente admirado. Né? Então, por que, inclusive falando de um ponto que ninguém percebe, que ninguém vê, porque não é o que eles mostram. Né? Qual que é esse ponto? No fundo, eles alimentam uma insegurança muito grande a respeito deles mesmos. E aí, por conta dessa insegurança, é que eles têm tanta necessidade de admiração. E eles também têm uma obsessão por isso. Eles buscam isso, né, de maneira muito exacerbada. É como se ele tivesse criado, né, um falso selfie, que seria aquela imagem que ele quer apresentar para o mundo. Ele acredita nessa imagem, né? E aí ele tem essa necessidade, falando ele ou narcisista, tá? Isso a gente sabe que pode ser tanto homem quanto a mulher. A pessoa tem essa necessidade de admiração muito grande e ela vai buscar meios de receber essa admiração a qualquer custo. Quinto ponto, uma sensação de merecimento. Então, volta naquilo que eu falei um pouco anteriormente. São pessoas que acreditam que merecem tudo do melhor, né? Algo a mais do que os outros, tem essa percepção exagerada sobre si e também entra aquilo que eu falei sobre adequação a regras, tá? Por isso que essas pessoas, elas infringem algumas regras, né? O narcisista, normalmente, ele não vai infringir grandes regras com relação à lei, por exemplo, porque ele tem, diferente da pessoa que é antissocial, né, ou um psicopata, porque o narcisista, ele tem uma preocupação muito grande com o status, com aquilo que, a aparência, né, a maneira como as pessoas o veem. Então, ele busca preservar essa reputação o máximo possível. Ele vai infringir regras pequenas, né, dentro do trabalho, ele vai fazer coisas que são que moralmente nós não aceitaríamos, que são moralmente inaceitáveis, que são moralmente, na verdade, questionáveis, por conta dessa sensação de merecimento. Exploração dos outros para alcançar objetivos próprios. Aqui a gente vê essa questão que envolve moral e ética. Né? Então, são pessoas que acabam comprometendo a sua própria moral e a sua própria ética. Né? O senso de valor dessas pessoas é um pouco diferente, é um pouco comprometido nesse sentido de alcançar os próprios objetivos. Então, são pessoas que usam o outro. Né? Elas têm um olhar, a gente fala que é uma partezinha do cérebro que está relacionada à estratégia. Né, a tomada de decisão, o pensamento estratégico, são as nossas funções executivas, é muito bem desenvolvida. Então, eles conseguem ter um olhar muito estratégico
nesse olhar eles não incluem tanto a emoção. Então, eles não incluem aspectos emocionais, é muito estratégico. E aí entra essa questão, né, de fazer aquilo que é necessário para alcançar os objetivos sem considerar os sentimentos do outro, as necessidades do outro. Eles veem muitas vezes as pessoas realmente como algo que pode ser usado a favor deles. E isso pode acontecer tanto do âmbito profissional quanto do ponto de vista pessoal. Às vezes é difícil a gente imaginar que isso aconteça, mas isso acontece. Então, pessoas que se envolvem em relacionamentos com outras pessoas que eles consideram também grandiosas ou que têm algo a trazer de ganho, de benefício para a vida deles, né? Seja com relação a status, com relação a finanças, com relação até a aparência apenas, né? Mas eles veem essas pessoas como pessoas que podem trazer algo em benefício próprio. Então, tem essa questão do interesse, né, que é muito forte. Eu sempre falo que o ser humano, ele se relaciona por interesse, né? Se a gente parar para pensar também numa menor proporção, gente, isso acontece com todos nós, né? A gente tem interesse, ainda que você tenha interesse em uma determinada amizade porque ela te faz bem, né? Porque é uma amizade que tem uma troca afetiva legal, você tem algum interesse. Mas, quando a gente fala também de uma pessoa com funcionamento normal, não significa que porque há um interesse é algo corrompido, né? É algo que já fira essa questão moral e ética, preceitos morais e éticos. Quando a gente fala de pessoas que funcionam aqui dentro desse critério, já são pessoas que elas acabam realmente ferindo a moral e a ética dentro daquilo que é o interesse delas, né? Então acaba sendo um pouco mais corrompido nesse sentido. Falta de empatia. Então, a gente sabe que o funcionamento neurológico dessas pessoas é diferente. Porque nós temos ali o nosso sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções, é uma partezinha ali do nosso cérebro. E uma pessoa que ela tem um transtorno de personalidade narcisista, né, que tem um comprometimento um pouco maior, ela vai ter essa dificuldade de sentir empatia justamente porque essa área do cérebro não é tão ativa, não é tão desenvolvida. Então, são pessoas que elas conseguem realmente focar só naquilo que é a necessidade delas. Aqui entra essa questão do egoísmo, né? Elas focam só no que é a necessidade delas, não conseguem perceber a necessidade do outro, não conseguem ser altruístas com relação ao outro, justamente por isso, não conseguem perceber a necessidade do outro, ou quando elas percebem, elas acabam de novo entrando naquele mecanismo de projeção, né? Porque determinada situação as incomodaria ou não as incomodaria, elas projetam isso no outro. Então elas entendem que o outro também vai se incomodar com as mesmas coisas ou não vai se incomodar com as mesmas coisas. Esse é um tipo de empatia bem limitado, né? Por quê? Porque empatia, na verdade, é a gente conseguir olhar para a necessidade do outro dentro da característica do outro. Né? Então, assim, se essa pessoa é mais sensível, eu vou me colocar no lugar dela não com a minha característica. Eu não sou tão sensível, então eu sei lidar com essa situação. Isso é uma empatia limitada. A empatia de verdade, uma empatia genuína, é a gente conseguir olhar para a característica do outro. Nossa, essa pessoa é muito sensível, então essa situação para essa pessoa deve estar sendo muito difícil. Para mim não é difícil desse jeito, mas para essa pessoa deve estar sendo muito difícil. Isso é uma empatia genuína. Então são pessoas que não conseguem ter esse nível de empatia ou têm uma empatia muito limitada. Às vezes eles têm empatia por determinadas pessoas com quem eles se identificam, né? Então por crianças, às vezes por animais, isso pode acontecer. Tá? Isso por idosos, isso pode acontecer sim, mas no geral, nos seus relacionamentos, né, naquilo que está relacionado mais a questões do dia a dia ou relações mais próximas, são pessoas que têm essa dificuldade de ter empatia também. Próximo, inveja dos outros e convicção de que os outros os invejam. Né? Então tem essa questão que também a gente pode dizer que é mais inconsciente da inveja, né? Eles têm essa inveja muito grande do outro, esse é um dos motivos pelo qual eles precisam tanto inferiorizar o outro, falar das pessoas de maneira depreciativa, para eles convencerem, em primeiro lugar, a si mesmos de que eles são tão bons quanto, ou na verdade, melhores do que essas pessoas.
E também eles acabam alimentando essa fantasia de que as pessoas os invejam. Isso tanto pode ser uma fantasia, né, por conta dele acreditar nessa imagem que ele tem dele mesmo e ele querer transmitir essa imagem para as pessoas. Então, para fortalecer isso, ele também cria essa percepção de que o outro tem inveja, quanto pode ser uma projeção daquilo que ele mesmo sente. Né? Nós, seres humanos, nós somos projetistas, a gente sempre vai projetar um tanto daquilo que está dentro da gente no outro, isso é normal. Como eu sempre falo também, quando a gente fala de transtorno de personalidade, o que diferencia um transtorno de personalidade? A intensidade com que algumas coisas acontecem. Então, essa projeção, ela acaba acontecendo em uma intensidade muito maior. E aí é muito fácil que ele projete no outro aquilo que está dentro dele. Ou seja, se ele tem essa sensação de inferioridade e ele acaba invejando o outro, ele também vai subentender, vai concluir que o outro vai invejá-lo da mesma maneira. Próximo, arrogância e altivez. Né? Então é uma pessoa que ela vai tratar os outros talvez tendendo a diminuí-los, tendendo a inferiorizá-los, tendendo muitas vezes a humilhá-los, né? Esse é um comportamento também comum do narcisista. E essa altivez também na maneira de se relacionar. Então, esse posicionamento de que só ele é detentor de conhecimento, de que só ele pode resolver problemas, de que só ele consegue entender algumas coisas que outras pessoas não entendem, de que as pessoas não o acompanham no seu raciocínio, não são tão ágeis, não são tão perspicazes. Tem também essa sensação de arrogância e altivez. Então aqui eu falei um pouco desses 9 critérios. Voltando, pessoal, para que a gente considere que a pessoa tem o transtorno, precisamos ter pelo menos 5 desses critérios, tá bom? E além disso, os sintomas eles devem ter acontecido no início da idade adulta. Agora eu quero falar um pouco com vocês também de pessoas que vieram de famílias narcisistas e que às vezes pensam o contrário. Então, assim, meu Deus, é difícil acreditar que todo mundo na minha família, por exemplo, seja narcisista, ou então de que tantas pessoas na minha família são narcisistas. Eu atendo pessoas que são filhos de narcisistas e muitas vezes vêm de famílias que têm uma dinâmica realmente muito disfuncional, muito doente. E isso vem de gerações, né? Então, os avós eram extremamente difíceis, dificuldade de relacionamento, muito altivos, eram pessoas que eram, de repente, empresários, né? Tinham grandes negócios. E aí a gente vai ver aquela questão de disputa entre filhos, um tentando passar a perna no outro. Por que eu tô falando isso? Às vezes, um filho de narcisista, ele pode desenvolver as mesmas características, né? Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre isso, quando eu falo sobre filhos de narcisistas. Então é comum que a gente veja famílias onde sim, o avô era, aí o filho também acabou desenvolvendo, depois o neto também acabou desenvolvendo, e aí os tios dessa pessoa também tinham um determinado que era mais difícil, que pode ter desenvolvido. E aí, de repente, a gente pega alguém que tá lá na 3ª geração, ou mesmo na 2ª geração, e a pessoa ela não tem característica nenhuma, pelo contrário, né? Ela é uma pessoa extremamente empática, são pessoas que são empatas, como nós costumamos falar. É muito difícil para essas pessoas conseguir entender que, na verdade, elas não são o problema da família. Porque quando você vê uma dinâmica, uma família que funciona em uma dinâmica, ainda que essa dinâmica seja doente, ela funciona nessa dinâmica. As pessoas, elas conseguem funcionar nessa dinâmica. E aí você é a única pessoa que sai fora daquela dinâmica, você passa a achar que você é o problema da família. Então, é muito difícil para pessoas que vieram dessa dinâmica e que não têm características narcisistas, pelo contrário, são pessoas muito empáticas, é muito difícil a gente conseguir entender que na verdade, sim, pode ser que toda a minha família seja doente, pode ser que toda a minha família seja de pessoas que têm um transtorno de personalidade. Não todos, mas grande parte das pessoas.
Isso se dá em função do componente hereditário, né? Então a gente entende que sim, existe essa predisposição, como eu falei, de desenvolver o transtorno, e aí a gente fala também de pessoas que vieram de famílias que são disfuncionais, então isso potencializa, né, o desenvolvimento do transtorno. E também isso se dá em função do quê? Pessoas doentes, elas vão se relacionar com pessoas doentes. É muito difícil a gente ver uma pessoa doente que se relacione com uma pessoa totalmente sã, totalmente sadia, que tenha um funcionamento saudável, né? Então, é comum que essas pessoas se relacionem entre si e isso acaba também se perpetuando daí na família, né? Por isso que às vezes a gente vê esses agrupamentos de pessoas onde muitas pessoas têm o mesmo transtorno, justamente por conta desses fatores.